22. Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de Matemática 2, certo? Mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, caneta, lápis e o seu livro, o seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje nossa aula será de resolução de exercícios sobre as matérias estudadas anteriormente. Todas as questões que serão trabalhadas são as questões do livro de vocês. A primeira questão que nós iremos trabalhar é a questão 14 da página 252. Percorrendo a estrada da figura abaixo, um veículo inicia um retorno em um ponto A, utilizando a trajetória circular da figura, cujo raio é 20 metros. Se nessa rodoviária a velocidade máxima permitida é 20 km por hora, o menor tempo necessário para que esse veículo percorra esse arco em segundos é, considerando π igual a 3,14. A primeira coisa que eu quero que vocês observem nessa imagem, essa parte vocês observam que o círculo não está fechado. Existe uma parte ali, uma diferença entre A para B, essa reta entre A e B não foi percorrida pelo carro. Então a gente não pode considerar ela na circunferência que foi na circunferência do carro. Então como a gente retira essa parte? Como é que a gente vai tirar ela daí? Primeiro vamos pensar no seguinte. A gente tem o seguinte, a gente tem aqui o nosso ponto A e a gente tem o nosso ponto B. E a gente tem assim como se fosse, a gente tem uma volta entre eles, que é a volta que o carro vai dar. E esse espaço entre A e B não foi percorrido. E a questão falou que o raio da nossa figura, do retorno, é 20 metros. O que é que eu vou precisar observar? Que o raio é o do centro até a circunferência. Então, se daqui para cá é 20 metros o nosso raio, do centro para o ponto B também é 20 metros. E do centro para o ponto A também vai ser 20 metros. E aqui eu vou formar um triângulo equilátero. Então, esse lado aqui também é 20 metros. Quando eu tenho um triângulo equilátero, todos os ângulos internos dele é igual a 60 graus. Então, esse ângulo é 60. Esse ângulo é 60 e esse ângulo aqui também é 60 graus. Por quê? Vou repetir. Nós temos o ponto A e o ponto B e nós temos aqui um arco, certo? Que o carro vai percorrer. Só que ele não vai percorrer essa distância aqui pontilhada entre A e B e eu preciso tirar ela da minha circunferência, do meu cálculo da circunferência. A questão me disse que o raio do meu arco, da minha circunferência, é 20 metros. Então, do centro para qualquer ponto da minha circunferência, vai ser 20 metros. Então, do centro para o ponto B, 20 metros. Do centro para o ponto A, 20 metros. Eu formei um triângulo equilátero. O triângulo equilátero tem todos os lados igual a 20 metros. E também possui outra propriedade, que todos os ângulos internos é igual a 60 graus. Por que a gente precisou fazer isso? Por conta do seguinte, vou repetir a mesma imagem aqui, só que agora de forma mais limpa. Como assim? Só com o que a gente precisa saber. A gente tem aqui, a gente desenhou isso aqui. E aqui a gente descobriu que é 60 graus. O nosso carro, ele andou todo esse restante. O nosso carro fez toda essa volta aqui. Ele só não fez esses graus. Eu sei que uma volta completa é 360 graus. Se eu quero saber esse ângulo X aqui, vai ser 360 menos 60 vai ser igual ao meu X, é o que resta. Então, o meu X vai ser igual a 300 graus. Então, o nosso carro, ele andou 300 graus. Agora eu quero descobrir quanto é essa circunferência, quanto é que ele andou aqui na circunferência. A gente descobriu, a gente estudou nas aulas passadas, que para me calcular a circunferência de um arco, que eu chamo de L, π, é uma fórmula, π vezes R vezes o ângulo dividido por 180 graus.
Eu sei o π, que a questão deu 3,14. Eu sei o raio, que a questão deu 20 graus. Eu descobri quantos graus o carro andou, 300 graus. E agora eu vou substituir. Então, L é 3,14 vezes o raio, que é 20, vezes o ângulo, que é 300, dividido por 180. Então, o nosso L vai ser igual a 104,7 aproximadamente, certo? Então, a gente descobriu quanto ele andou de quilômetros, ok? Em metros, perdão. Ele andou 104,7 metros. Só que aí ainda não é o que a questão quer. O que é que a questão quer? Quantos segundos ele demorou para fazer isso? Para isso, eu vou ter que utilizar outro dado que a questão deu. A questão deu que a velocidade era 20 km por hora. Então, o carro anda 20 km em 1 hora. 20 km é a mesma coisa que 20.000 metros. Então, o carro iria andar 20.000 metros em 1 hora. Eu sei que 1 hora é a mesma coisa que 60 minutos. Então, andaria 20.000 metros em 60 minutos. E eu sei que 60 minutos é a mesma coisa que 3.600 segundos. Então, o carro andaria 20.000 metros em 3.600 segundos. Agora, o que é que a gente precisa saber? Que o nosso último passo. O carro ele vai andar 20.000 metros em 3.600 segundos. Então, quantos segundos ele vai usar para andar 104,7 metros? Regra de 3. 104,7 vezes 3.600 e x vezes 20.000. Eu vou ter 20.000x igual a 376.920. O 20.000 está multiplicando, então ele passa dividindo. Então, o nosso x vai ser 376.920 dividido por 20.000. Então, o nosso x vai ser igual a 18,8 segundos. Agora, vamos olhar lá na questão qual o item correto. O nosso item correto vai ser o item B, 18 segundos. O 0,8 é porque eu não arredondei os valores. Então, aqui, a gente utilizando uma forma arredondada, iria dar 18 exato. Então, a resposta da questão é 18 segundos, item B. Agora, dando continuidade, nós iremos fazer aqui a questão 15 da página 253. Um disco de raio 1 gira ao longo de uma reta coordenada na direção positiva, como representado na figura abaixo. Vocês observam que no primeiro momento o ponto P está no zero, e quando ele deu meia volta, que o P foi lá para cima, ele andou 3 centímetros. Então, o que é que vai acontecer? Se em meia volta ele andou 3 centímetros, em uma volta completa ele vai andar 6 centímetros. Então, a cada uma volta, o nosso círculo vai andar 6 centímetros. E a questão está perguntando qual vai ser a localização da nossa circunferência após 10 voltas. Se em uma volta ele anda 6 centímetros, em 10 voltas ele andará quanto? Em uma volta, a circunferência anda 6 centímetros. Então, em 10 voltas, vai andar x. Faz a multiplicação cruzada. 1 vezes x, 10 vezes 6, 60 centímetros. Então, na 10ª volta, ele vai estar em 60 centímetros. Só que a questão quer saber aonde a circunferência vai se encontrar depois
décima volta. Ela vai se encontrar depois de 60, então entre 62 e 64. O item correto vai ser o item C, perdão. E agora a questão 9 da página 267. Considere que a figura abaixo representa um relógio analógico, cujos ponteiros das horas e dos minutos indicam 3 horas e 40 minutos. Nessas condições, a medida do menor ângulo em graus formado pelo ponteiro deste relógio é... Para essa questão, precisa lembrar das relações anteriores, as relações que foram estabelecidas nas aulas passadas. Então, o primeiro passo é lembrar das nossas relações entre as horas e os minutos. Eu preciso saber que 1 hora, quando o ponteiro das horas anda 1 hora, ele anda 30 graus. E quando os ponteiros do minuto andam 1 minuto, ele anda 6 graus. E eu também preciso saber que quando o ponteiro do minuto anda 1 minuto, o ponteiro das horas anda 0,5 graus, o das horas. Então, quando o ponteiro dos minutos anda 1 minuto, o ponteiro das horas anda 0,5 graus. O nosso segundo passo em questão vai ser descobrir quantos graus o ponteiro das horas andou. O horário que ele deu para a gente, o dado que a questão deu, é que é 3 horas e 40 minutos. Então, se em 1 hora o ponteiro anda 30 graus, em 3 horas o ponteiro vai andar x. Faça a multiplicação cruzada. 1 vezes x, x. 3 vezes 30, 90. Então, o ponteiro das horas em 3 horas andou 90 graus. Mas eu preciso lembrar que o ponteiro das horas também tem uma ligação com o dos minutos. Eu sei que quando o ponteiro dos minutos anda 1 minuto, o das horas anda 0,5 graus. Então, quando os ponteiros dos minutos percorreram 40 minutos, quantos graus o da hora percorreu? Faça a multiplicação cruzada. 1 vezes x, x. 0,5 vezes 40, 20. 20 graus. Então, para mim saber o total de graus que o ponteiro das horas andou, para mim saber o total, vai ser o 90 graus mais os 20 graus. Então, o ponteiro das horas no total percorreu 110 graus. Agora, eu vou olhar quantos graus o ponteiro do minuto percorreu. O ponteiro dos minutos. Eu sei que 1 minuto equivale a 6 graus. Então, 40 minutos vai equivaler a x. Faça a multiplicação cruzada. 1 vezes x, x. 6 vezes 40, 240 graus. Então, o ponteiro dos minutos andou 240 graus e o ponteiro das horas andou 110 graus. Mas a questão quer saber é quanto vai ser o ângulo entre os ponteiros. Para me saber o ângulo entre os ponteiros, eu vou subtrair. Para me saber o ângulo entre os ponteiros, eu vou subtrair o do ponteiro dos minutos menos o do ponteiro das horas. O grau do ponteiro dos minutos menos o grau dos ponteiros da hora. Então, eu vou ter 240 graus menos 110 graus. Então, vai ser 130 graus. Então, o ângulo formado entre os ponteiros é 130 graus. Agora, a 10ª questão. Se o ponteiro menor de um relógio percorre um arco de π sobre 12 radianos, que o arco do ponteiro maior percorre.
Nesse caso, também quer saber a relação entre minutos e horas. O ponteiro das horas percorreu π sobre 12 radianos e eu quero saber quanto o ponteiro dos minutos percorreu. Então, também vou ter que lembrar de algumas relações. Eu preciso lembrar que 2π radianos é igual a 360 graus. Essa é a relação que eu vou precisar utilizar. Então, eu sei que o ponteiro das horas percorreu π sobre 12 radianos. E eu quero saber quanto é isso, sabendo que 2π de radianos equivale a 360 graus. Vou fazer a multiplicação cruzada. X vezes 2π radianos e 360 vezes π, 12 radianos. Eu vou ter 2πx é igual a 360 graus, π sobre 12 vezes. Eu tenho π desse lado e π desse lado, então eu posso cortar. E eu vou ficar com 2x é igual a 360 graus dividido por 12. Dando continuidade, 2x é igual a 30, que é a divisão de 360 por 12. O 2 está multiplicando, então ele passa dividindo. Então, o x é 30 dividido por 2. Então, o nosso x é 15 graus. Esses 15 graus é o tanto que o ponteiro das horas percorreu. Das horas percorreu. Só que a gente quer saber referente ao ponteiro dos minutos. Para isso, nós vamos precisar continuar lembrando das relações entre horas e minutos. Eu sei que uma hora, em uma hora o ponteiro percorre 30 graus. Então, quando ele percorrer 15 graus, quantas horas vai ser percorrida? Faça a multiplicação cruzada. X vezes 30, 1 vezes 15. 30x é igual a 15 graus. Então, x é igual a 15 dividido por 30. Portanto, x é 0,5 horas. Então, primeiro a questão falou pra gente que o ponteiro das horas tinha percorrido π sobre 12. A gente descobriu quanto é em graus π sobre 12. A gente viu que π sobre 12 é a mesma coisa que 15 graus. Depois de descobrir quantos graus o ponteiro das horas percorreu, nós vamos descobrir quantas horas o ponteiro percorreu. Com a relação que uma hora é 30 graus, então 15 graus percorridos vai ser quantas horas? 0,5 horas. Depois, para dar continuidade, eu tenho que lembrar de outra relação, que uma hora equivale a 60 minutos. Então, 0,5 horas vai equivaler a x. Então, x é 0,5 vezes 60, que vai ser igual a 30 minutos. Então, vamos lá relembrar aqui o que a gente está fazendo. A questão disse que o ponteiro das horas percorreu π sobre 12. A gente descobriu que π sobre 12 é a mesma coisa que 15 graus. Então, o ponteiro das horas percorreu 15 graus. Depois, a gente utilizou essa relação e descobriu quantas horas o ponteiro das horas percorre em 15 graus, que é 0,5 horas. Depois, eu transformei essas 0,5 horas para minutos, que vai dar 30 minutos. E agora, eu vou transformar esses 30 minutos para graus, para me saber quantos graus o ponteiro dos minutos percorreu. Eu sei que a cada 1 minuto, o ponteiro dos minutos percorre 6 graus. Então, em 30 minutos, vai percorrer x. Faça a multiplicação cruzada, vai ficar x é igual a 30 vezes 6, que é 180 graus. Só que os itens da nossa questão a gente já descobriu quantos graus o ponteiro dos minutos percorre. Mas a questão pede radianos, então eu preciso transformar 180 para radianos.
Eu sei que 2π equivale a 360 graus. Então, 180 graus vai ser x. Faça a multiplicação cruzada. X vezes 360 é 360x. Aí, 2π radiano vezes 180 vai dar 360 graus. Π radianos. O 360 está multiplicando, então passa dividindo. Então, x é 360 dividido por 360 π. 360 por 360, eu corto. Então, x é igual a π. Então, o ponteiro dos minutos percorre π radianos. Então, a resposta é que o ponteiro dos minutos, que é aqui nosso x, percorre π radianos. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje, certo? Se vocês quiserem assistir, rever a nossa aula, vocês podem acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube e baixem o aplicativo da escola no Play Store para acompanharem as agendas digitais. E qualquer dúvida, estou à disposição. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!